Normalmente no mundo do futebol, principalmente aqui no Brasil, a carreira de um atleta se resume em ser revelado por um clube, tendo a oportunidade de se profissionalizar aqui no futebol brasileiro, e logo após ter um certo destaque aqui pelo Brasil, os jogadores são negociados com o futebol europeu, onde passam a maioria do tempo de suas carreiras, seja por questões salariais, porque os clubes europeus têm muito mais poder aquisitivo, ou até mesmo pela questão da estrutura dos clubes, que vão muito além dos que vemos aqui em território nacional. Porém, na grande maioria das vezes, jogadores que passam por muito tempo no futebol europeu sempre decidem retornar ao Brasil para encerrar as suas carreiras. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos lembrar de três grandes retornos de jogadores aqui para o futebol brasileiro nos anos 2000 que deram muito certo por aqui, trazendo troféus e boas lembranças para os torcedores. Confere só. O primeiro nome da nossa lista nos faz voltarmos no início dos anos 2000, quando a Vila Belmiro surgiu um nome muito promissor que encantava a todos que amam o futebol, conhecido até hoje como o Rei das Pedaladas, que é o Robinho. O jogador foi revelado pelo Alvinegro Praiano na temporada de 2002, onde o Santos montou um time comandado pelo técnico Emerson Leão, que contava com muitos jogadores jovens, a maioria deles vindo das categorias de base, e surpreendeu a todos conquistando o Campeonato Brasileiro daquele ano. No elenco, Robinho foi o protagonista desse time do Santos, onde fez uma famosa dupla com Diego Ribas, aquele mesmo do Flamengo. Robinho foi muito importante para os títulos nacionais do Santos nas temporadas de 2002 e 2004. Tamanho destaque chamou a atenção dos grandes clubes europeus. E foi então que o Real Madrid, que na época ostentava com a era galáctica no futebol europeu, levou o jogador para o Santiago Bernabéu na temporada de 2005, por cerca de 70 milhões de reais na época. Muito promissor e candidato a ser um dos melhores jogadores do mundo, todos os amantes do futebol viveram a expectativa de que Robinho fosse ter um desempenho semelhante ao que vimos no Santos. Porém, o cenário mudou quando o jogador se mudou para o Santiago Bernabéu. O atleta não teve o mesmo desempenho que o fez ir para a Europa. Acabou se irritando com as poucas oportunidades que teve em Madrid, mesmo com a presença de grandes jogadores brasileiros na época no elenco, além do técnico Vanderlei Luxemburgo. Sem sucesso em Madrid, o jogador decidiu mudar de ares e foi então que apareceu o Manchester City, que iniciava o seu projeto milionário naquela época, na temporada de 2008. Robinho via com bons olhos trabalhar na Premier League e foi anunciado com muita expectativa pela imprensa inglesa na época. Porém, mais uma vez as coisas acabaram não dando certo para Robinho. No clube inglês ele teve temporadas muito irregulares, não atingindo nem perto a expectativa que o clube tinha em seu futebol na época. Após muitas tentativas, o jogador procurava uma forma de recuperar seu bom futebol. E foi então que na temporada de 2010 apareceu uma ótima oportunidade para que o jogador retomasse sua carreira. O empréstimo e o retorno para casa. Robinho era anunciado por empréstimo pelo Santos Futebol Clube, que apostava que o jogador recuperaria seu bom futebol no clube que o revelou. O jogador foi apresentado com enorme expectativa não só dos torcedores do Santos, mas de todos os outros clubes do futebol brasileiro. E enfim, foi exatamente isso que aconteceu. Robinho superou todas as desconfianças, sendo fundamental para aquele Santos na temporada de 2010, que é lembrado até hoje por todos que amam o futebol. Robinho foi o líder e capitão daquele time que ficou conhecido mais tarde como Meninos da Vila, que foi montado por praticamente quase todo o elenco com jogadores da base, que depois viriam despontar para o mundo. Jogadores como Paulo Henrique Ganso, André, Wesley e principalmente Neymar Júnior. O Santos foi soberano nas competições que disputou, sendo campeão naquele ano do Campeonato Paulista e depois da Copa do Brasil. Em ambas as competições, Robinho foi fundamental com a sua liderança, retornando a disputar em alto nível. Todos nós sabemos como foi trágico o final da carreira de Robinho. Porém, esse ano de 2010 fica marcado como muito positivo com os títulos que ele conquistou pelo Alvinegro Praiano. Seguimos e vamos falar agora de Adriano Imperador, um dos jogadores mais talentosos que o futebol revelava nos anos 2000. Adriano foi revelado pelo Flamengo na temporada de 2000. O jogador ficou no Mengão por apenas 2 temporadas. Logo após, foi negociado com a Internazionale de Milão, clube pelo qual Adriano passou boa parte de sua carreira. No início da sua trajetória pelo clube italiano, foi emprestado 2 vezes para adquirir experiência na Europa, um empréstimo para a Fiorentina e o outro para o Parma, ambos do futebol italiano.
Porém, após os 2 empréstimos, o jogador voltou à Inter no ano de 2004, para se tornar um dos jogadores mais promissores da época. Muito veloz, forte e com boa finalização, rapidamente caiu nas graças do torcedor da Inter, onde foi apelidado de Imperador. Com convocações para a seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 2006, onde formou o famoso Quarteto Fantástico com Ronaldo Fenômeno, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Porém, Adriano sofreu com muitos problemas pessoais, principalmente após o falecimento de seu pai, e começou a regredir muito na sua carreira devido a esses problemas. Ainda em 2008, foi emprestado para o São Paulo para disputar a Libertadores da América. Retornou à Inter no meio da temporada de 2008, tentando recuperar seu bom futebol. Sem sucesso, decide retornar ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo no ano de 2009, que viria a ser um dos anos mais especiais da carreira do jogador. O atleta retorna à Gávea, se torna um dos principais jogadores do clube, sendo fundamental no time que venceu o Campeonato Brasileiro após aquela arrancada histórica, conquistando o troféu e ainda sendo o artilheiro da competição com 19 gols marcados. Assim como falamos de Robinho, o final da carreira de Adriano não foi como a maioria dos torcedores brasileiros esperava. Porém, a temporada de 2009 fica marcada pelas grandes atuações do Imperador, que demonstrou talvez o seu melhor futebol em solo nacional na temporada de 2009. E o último nome que vamos falar aqui talvez seja a melhor contratação da história do futebol brasileiro daquela época, pois estamos falando de um jogador eleito por 3 vezes o melhor jogador do planeta, por muito tempo o maior artilheiro de todas as Copas, responsável e protagonista da última Copa do Mundo que o Brasil venceu, que é nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno. O jogador revelado pelo Cruzeiro teve uma carreira brilhante em cenário europeu. Por onde passou, marcou muitos gols e conquistou muitos títulos, sendo artilheiro com números impressionantes nas passagens históricas pela Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid e Milan. Porém, todos sabemos a dificuldade de Ronaldo em lidar com as lesões, que o assombraram durante boa parte da sua carreira. O jogador sempre foi conhecido por dar a volta por cima nos momentos de dificuldade. E eis que então, Ronaldo teve o seu maior desafio na temporada de 2009. Após mais uma grave lesão atuando pelo Milan, Ronaldo se recuperava e decidiu retornar ao futebol brasileiro, dessa vez para atuar pelo Corinthians. Lembrando que o Timão naquela época estava retornando à elite do futebol brasileiro, após o rebaixamento de 2007 e a conquista do acesso em 2008. Trazendo para 2009 uma verdadeira dúvida na cabeça dos torcedores. Foi então que o retorno de Ronaldo foi fundamental para que o Corinthians naquela memorável temporada de 2009 se reerguesse. O Timão retornou à elite do futebol brasileiro com grande estilo, vencendo logo de cara o Campeonato Paulista, com grandes atuações de Ronaldo, principalmente nas fases finais, onde ele foi extremamente decisivo, fazendo gols e decidindo as partidas. De quebra, ainda levou o Corinthians ao título da Copa do Brasil daquele ano, sempre se destacando e sendo o melhor jogador da equipe. O impacto de Ronaldo no Corinthians foi tão positivo que muitos torcedores acreditam que muito se deve ao efeito de Ronaldo às boas temporadas seguintes do Timão. O jogador encerrou sua carreira no clube paulista e até hoje demonstra gratidão e amor pelo clube. Então era isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para que o nosso vídeo seja cada vez mais divulgado. Até a próxima!